Já ouviu falar sobre uma das histórias mais intensas e controversas da Bíblia? Aquela que envolve amor, traição, poder e arrependimento? Vou te contar sobre Davi e Batseba. Uma história que nos ensina muito sobre as consequências de nossas escolhas. Davi, o grande rei de Israel. Aquele mesmo que derrotou Golias quando jovem estava no auge de seu reinado. Numa tarde, enquanto caminhava pelo terraço de seu palácio, avistou algo que mudaria sua vida para sempre. Uma mulher de beleza extraordinária tomando banho. Essa mulher era Batseba, esposa de Urias, um dos soldados mais leais do exército de Davi. Mesmo sabendo que ela era casada, Davi foi consumido pelo desejo. Ele mandou buscá-la e, usando seu poder como rei, dormiu com ela. Mas a história não para por aí. Algumas semanas depois, Batseba enviou uma mensagem a Davi. Estava grávida. Imagine o desespero do rei. Para tentar encobrir seu pecado, Davi arquitetou um plano. Mandou chamar Urias da batalha, esperando que ele passasse a noite com sua esposa. Porém, Urias era um homem de honra. Recusou-se a desfrutar do conforto de seu lar, enquanto seus companheiros lutavam na guerra. Frustrado, Davi tomou uma decisão ainda mais terrível. Enviou Urias para a linha de frente da batalha, onde certamente morreria. O plano funcionou. Urias morreu em combate e Davi tomou Batseba como sua esposa. Ele pode ter pensado que tudo estava resolvido, mas Deus viu cada detalhe. O profeta Natã foi enviado para confrontar o rei, usando uma parábola que tocou profundamente seu coração. Davi, finalmente percebendo a gravidade de seus atos, se arrependeu amargamente. Embora Deus o tenha perdoado, as consequências de suas ações o perseguiram. O filho nascido daquela união morreu, e sua família enfrentou conflitos por gerações. Esta história nos ensina que ninguém, nem mesmo um rei escolhido por Deus, está acima da lei moral. Nos mostra como uma decisão errada pode desencadear uma série de eventos devastadores, mas também revela o poder do arrependimento verdadeiro e a possibilidade de redenção. É um lembrete poderoso de que devemos pensar bem antes de agir por impulso, e que o poder e a posição não nos dão o direito de passar por cima dos outros. No final, somos todos responsáveis por nossas escolhas e suas consequências. Curte, comenta e compartilhe. Se inscreva para não perder nenhum vídeo. Já se perguntou como a fé pode transformar vidas mesmo nas situações mais improváveis? Deixa eu te contar uma história incrível que aconteceu há mais de 2000 anos, mas que ainda hoje toca corações. Zacarias era um sacerdote dedicado no templo de Jerusalém, casado com Isabel. Os dois eram conhecidos por sua fé inabalável e por seguirem todos os mandamentos de Deus. Mas havia algo que os entristecia profundamente. Eles não conseguiam ter filhos, e agora, já idosos, parecia que esse sonho nunca se realizaria. Imagine só a cena. Em um dia aparentemente comum, Zacarias estava realizando seus deveres no templo quando algo extraordinário aconteceu. Um anjo apareceu. E não era qualquer anjo. Era Gabriel, um mensageiro direto de Deus. O pobre Zacarias ficou paralisado de medo, como qualquer um de nós ficaria, não é mesmo? O anjo trouxe uma notícia que parecia impossível. Isabel, sua esposa, iria ter um filho. E não seria um filho qualquer. Seria João, que mais tarde ficaria conhecido como João Batista. Aquele que prepararia o caminho para Jesus. Mas aqui vem a parte interessante. Zacarias, mesmo sendo um homem de fé, duvidou. Como isso pode ser possível? Ele questionou. Eu sou velho e minha esposa também já passou da idade. Por causa dessa dúvida, ele ficou mudo até o nascimento do bebê. 9 meses se passaram. E exatamente como o anjo havia prometido, Isabel deu à luz um menino. Quando chegou a hora de dar o nome à criança, todos esperavam que fosse Zacarias como o pai. Mas Isabel insistiu. Ele se chamará João. As pessoas surpresas perguntaram a Zacarias, que ainda estava mudo. Ele pegou uma tábua e escreveu: Seu nome é João. No mesmo instante, sua voz voltou. Esta história nos ensina algo precioso. Para Deus nada é impossível. Mesmo quando pensamos que é tarde demais, que nossos sonhos não têm mais chance de se realizar, Ele pode nos surpreender de maneiras que nem imaginamos. Zacarias e Isabel nos mostram que a fé, mesmo quando testada, pode trazer milagres extraordinários. E você? Que sonhos parecem impossíveis na sua vida hoje? Talvez seja a hora de confiar um pouco mais, assim como Zacarias e Isabel fizeram. E ver que milagres ainda acontecem nos dias de hoje.
curte, comenta e compartilhe e se inscreva, para não perder nenhum vídeo. Hoje vou contar uma das histórias mais marcantes da Bíblia, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Imaginem só esta cena. Uma cidade fervilhando de pessoas, o ar carregado de expectativa e esperança. Era a época da Páscoa, e Jerusalém estava lotada de peregrinos vindos de todas as partes. Jesus, que já era conhecido por seus milagres e ensinamentos, aproximava-se da cidade montado em um jumentinho, exatamente como as antigas profecias haviam previsto. O mais fascinante é como o povo reagiu. Pessoas começaram a estender suas capas no chão, criando um tapete improvisado por onde Jesus passava. Outras cortavam ramos de palmeiras e os agitavam no ar, gritando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Mas sabem o que torna esta história ainda mais intrigante? Apenas alguns dias depois, muitas daquelas mesmas pessoas que o aclamavam como rei estariam gritando: Crucifica-o! É uma poderosa lembrança de como as multidões podem ser volúveis e como a popularidade é passageira. Os líderes religiosos da época ficaram furiosos com toda aquela celebração. Eles disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Mas Jesus respondeu com uma frase memorável: Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus finalmente chegou ao topo do Monte das Oliveiras e viu Jerusalém, ele chorou pela cidade. Mesmo em seu momento de maior celebração pública, ele sabia o que estava por vir. Sabia que aquela mesma cidade que o recebia com festa seria o palco de sua crucificação. Esta história nos ensina muito sobre humildade e propósito. Jesus entrou em Jerusalém não como um conquistador em um cavalo de guerra, mas humildemente em um jumentinho. Mesmo sendo aclamado como rei, seu objetivo não era a glória terrena, mas cumprir sua missão de salvação. É interessante pensar que até hoje, milhares de anos depois, continuamos recontando esta história. Ela nos lembra que às vezes os momentos de maior triunfo podem preceder os maiores desafios, e que a verdadeira grandeza está não em ser servido, mas em servir. Curte, comenta e compartilhe, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Em uma época distante, há mais de 2000 anos, aconteceu a história mais impactante já contada. Uma história que mudaria para sempre o curso da humanidade. Você já parou para pensar no poder dessa narrativa que continua tocando corações até hoje? Jesus Cristo, um humilde carpinteiro de Nazaré, caminhou por 3 anos realizando milagres e ensinando sobre amor e compaixão. Mas foram seus últimos dias que marcaram profundamente nossa história. Imagine a cena. Uma noite no jardim do Getsêmani, onde Jesus, sabendo seu destino, orou com tanta intensidade que suou gotas de sangue. Ele sabia o que estava por vir, mas mesmo assim, escolheu seguir adiante. A traição de Judas por 30 moedas de prata, o julgamento injusto, a coroa de espinhos, cada momento carregado de significado. As pessoas que o aclamaram com palmas dias antes agora gritavam: Crucifica-o! Que reviravolta impressionante, não é? Na cruz, entre 2 ladrões, Jesus pronunciou palavras que ecoam até hoje: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mesmo em seu momento de maior agonia, ele pensava nos outros. A terra tremeu, o céu escureceu e após sua última palavra: Está consumado. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Mas a história não termina aí. 3 dias depois, quando algumas mulheres foram ao túmulo para ungir seu corpo, encontraram algo extraordinário: o sepulcro vazio, os guardas aterrorizados, o anjo anunciando a maior notícia de todos os tempos. Ele não está aqui, ressuscitou. Por 40 dias, Jesus apareceu a centenas de pessoas, provando que havia vencido a morte. Seus seguidores, que antes estavam escondidos de medo, agora proclamavam com ousadia essa mensagem, mesmo sob ameaça de morte. Esta não é apenas uma história antiga, é uma mensagem de esperança que continua viva. Nos mostra que após a sexta-feira mais escura, sempre existe a possibilidade de um domingo de ressurreição. Que o amor é mais forte que a morte e que sempre existe uma chance de recomeçar. E você já parou para refletir sobre como essa história pode transformar sua vida hoje? Às vezes, precisamos passar por nossos próprios momentos de cruz para experimentar nossa própria ressurreição. Curte, comenta e compartilhe, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Já imaginou caminhar sobre as águas? Parece impossível, não é? Mas essa história realmente aconteceu há mais de 2000 anos. Quando Jesus e seus discípulos estavam no mar da Galileia, em uma noite de tempestade, os discípulos estavam em um barco quando viram Jesus caminhando sobre as águas. Pedro, sempre impulsivo e cheio de fé, gritou:
Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus respondeu: Vem. E aconteceu algo incrível. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e viu o vento forte, começou a afundar. Desesperado, gritou: Senhor, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, o segurou. Esta história nos ensina que, com fé, podemos fazer o impossível. Mas precisamos manter nosso foco no que realmente importa. Curta, comenta e compartilhe.